Prontinho. Farina? Começou? Sim. Boa tarde a todos. Bem-vindos aí a mais um seminário do Grupo de Flutuações Quânticas. Hoje a gente tem um imenso prazer de ter aqui conosco a Jéssica Almeida. A Jéssica, bom, tem vários motivos por ser uma alegria a gente ter a Jéssica aqui conosco, porque a Jéssica se formou aqui na UFRJ, ela fez a graduação e o mestrado aqui na UFRJ, no grupo de ótica quântica. Na verdade, ela trabalhou no laboratório de ótica quântica. E agora, no doutorado, ela está trabalhando em teoria e no Instituto de Ciências Fotônicas, em Barcelona. E como eu falei, ela agora, embora tenha trabalhado no laboratório de ótica quântica, agora ela mexe com teoria, ainda em ótica quântica, em particular com informação quântica. E, bom, não podia deixar de comentar que nas horas vagas a Jéssica virou uma escaladora e tem até uma montanha muito importante aí da Catalunha, Montserrat, que é pertinho aí da casa dela, então acredito que, como é no quintal, ela deve frequentar muito. Em homenagem ao Marcos Vinícius, queria comentar que essa montanha é uma das mais sagradas da Catalunha, porque ela tem um mosteiro beneditino, Marcos. Então, isso daí é para você. Mas eu, conversando com a Jéssica, perguntei qual tinha sido a maior façanha dela como escaladora, e ela disse que foi escalando a montanha Naranjo de Bulnes, que eu acho que é algo em Astúrias, não me lembro. Depois a Jéssica pode falar. Mas hoje a Jéssica não vai falar de escaladas para a gente, ela vai falar da maldição de Rayleigh. O seminário dela é intitulado Vencendo a Maldição de Rayleigh com uma medida desalinhada. Jéssica, obrigado com a palavra. Pediria a todos que desligassem seus microfones e suas câmeras durante a apresentação, tá bom? É isso aí. Obrigada, Farina. Uma honra estar aqui com vocês, com vários professores que eu tive na graduação e na pós. Vou começar aqui minha apresentação. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me interromper. Eu preparei a primeira parte assim bem detalhada e eu deixei a parte final para falar assim coisas que eu estou fazendo agora, que são continuação desse trabalho. Então, se der tempo, eu vou falar essa parte final. Então, vou falar sobre vencendo a maldição de Rayleigh com uma medida desalinhada. O que é a maldição de Rayleigh, não? A maldição de Rayleigh diz que tem um limite para resolver a posição de duas fontes de luz. Por exemplo, se você tem duas fontes de luz muito próximas, você só vê um borrão. E você não consegue identificar exatamente qual a posição de cada uma. Se você olhar, se você fizer um traço aqui unidimensional, né, seriam duas gaussianas, em que você só vê o pico dessa gaussiana. Então, o Rayleigh, ele falou que o limite para resolver a posição dessas duas fontes de luz é quando o máximo de uma está exatamente em cima do mínimo de difração da outra. Então, você tem suas duas fontes de luz e você detecta com um detector circular, por exemplo. Quando você faz essa detecção, existe a difração por esse detector circular, e quando o máximo de uma fonte de luz está exatamente no mínimo de difração da outra, você já só vê um borrão. Se quiser, tem um slide no final, eu posso mostrar esse cálculo. Mas esse é o princípio, né? Se você quiser ter uma intuição sobre isso, por exemplo, exatamente essa foto que eu mostrei aqui, né? Quando o tamanho do spot exatamente
o mínimo de um está exatamente no máximo do outro, é quando você só vê o borrão. Então, quando você consegue saber exatamente a posição de cada fonte de luz, mesmo quando elas estão muito próximas, isso se chama superresolução. E a superresolução para ter superresolução, você precisa estimar dois parâmetros, a posição de uma fonte de luz e a posição da outra. E se você consegue fazer isso, você venceu a maldição de Rayleigh. Você pode também estimar outros dois parâmetros que são... Que você pode reescrever seu problema, não? Em vez de estimar x1 e x2, você estima a separação e o centroide da sua distribuição. Então, eu vou mostrar como se resolve esse problema de estimar a separação e o centroide da distribuição. Na verdade, a primeira pessoa que resolveu esse problema foi o Zhang, e ele resolveu esse problema olhando a informação de Fisher, de estimar vários parâmetros ao mesmo tempo. E ele chegou à conclusão que a solução desse problema ele chamou a medida de B-Spade, que é detectar no modo do oscilador harmônico 0 ou todos os demais. O problema dessa medida que o Zhang desenvolveu é que o seu detector tem que estar exatamente no centroide da distribuição. Então, você está estimando dois parâmetros, mas um deles você tem que saber. E isso é interessante também, porque isso é basicamente dizer que se você tem essa distribuição de duas fontes de luz incoerentes, podem ser qualquer fonte de luz incoerentes, podem ser dois emissores biológicos ou duas estrelas, se os dois estão muito próximos, e você colocar uma fibra ótica exatamente no centroide da distribuição, você consegue saber a separação entre essas duas fontes de luz. Então, o que a gente fez no nosso trabalho foi fazer a pergunta, né? O que acontece se o meu detector não estiver exatamente nesse centroide, mas ele estiver um pouco desalinhado? O que você ganha, o que você perde, como seria a sua medida? Então, aqui está o outline, meu outline. Eu vou começar explicando como se calcula a informação de Fisher e quais condições que você tem que ter para estimar um parâmetro. É bem introdutório. E depois eu vou falar o modelo que eu usei e os resultados que eu encontrei e qual a medida que meu modelo me dá, né, para estimar essas duas fontes de luz quando o seu detector está desalinhado. E na segunda parte, eu vou ir até quando der, eu vou tentar falar sobre a discriminação de duas fontes de luz, testando duas hipóteses. Foi um problema que a gente atacou também no mesmo trabalho. Se você quer saber não só a separação, mas você quer saber se você tem uma fonte de luz com o dobro da potência, ou você tem duas fontes de luz de mesma intensidade, uma pertinho da outra. Vou explicar um pouco sobre isso, e o trabalho que eu estou fazendo agora é sobre estimar o overlap. Você tem duas fontes de luz, você quer saber qual o overlap entre elas. E esse overlap está relacionado com a separação entre as duas fontes de luz. Então, a primeira parte é a introdução à informação de Fisher e estimação de parâmetros. Estimar um parâmetro é encontrar os limites da sua performance. Por exemplo, você tem um experimento e você repete o mesmo experimento N vezes.
Aí você tem lá os seus dados, x1, x2, xn, e cada dado desse obedece à mesma probabilidade, dependendo do parâmetro que você quer estimar. Então, você constrói um estimador em que a variância desse estimador é limitada pela informação de Fisher. Então, a informação de Fisher limita a variância do estimador que você quer construir. E o ponto médio, onde o ponto médio é o valor exato do parâmetro. Então, você pode calcular a informação de Fisher clássica ou a quântica. A informação de Fisher clássica é simplesmente a derivada da probabilidade que você obteve no seu experimento com um parâmetro, essa integral. E a informação de Fisher é o traço da medida que você faz com a matriz densidade. Essa medida depende da derivada da matriz densidade. E aqui tem uma figura falando da informação de Fisher, que a informação de Fisher quântica sempre é o bound, né? É o seu bound da informação de Fisher clássica. E isso basicamente está dizendo que sempre existe alguma medida clássica que vai te dar uma informação sobre o sistema. E a medida clássica vai ser ótima, vai ser a melhor medida clássica possível quando ela for igual à quântica. Isso para um parâmetro, né? Agora, se você tem vários parâmetros, basicamente é a mesma coisa. Agora você tem várias probabilidades e tem várias medidas diferentes, mas tudo é igual. E a mesma coisa funciona. A informação de Fisher clássica pode ser ótima e pode ser igual à quântica, mas tem um truque, né? Tem uma relação entre a sua medida quântica que tem que ser satisfeita. E o que isso significa fisicamente? Você tem várias cópias do seu sistema inicial, né? E se você está estimando só um parâmetro, a sua medida clássica vai atingir a quântica se você prepara o seu estado, você mede, prepara, mede. Mas, se você quiser estimar vários parâmetros, você tem que fazer uma medida coletiva em todas as suas cópias para poder ter a medida clássica igual à quântica. Isso que isso está te dizendo. Agora eu vou falar sobre o modelo Qubit e como se varia a posição de referência. Esse foi o modelo que eu usei. Esse é o meu estado, né? Minha função de onda, quer dizer, minha função de onda gaussiana. Eu tenho aqui minhas duas fontes de luz, cada uma está centrada em Z. Z aqui vai ser X1 ou X2. E se eu fizer, por exemplo, uma expansão em série de Taylor dessa gaussiana, eu posso escrever isso como o modo 0 do oscilador harmônico e o modo 1. Foi isso que eu fiz no meu trabalho. Aqui eu simplesmente fiz uma troca de variável, chamei a medida de desalinhamento de θ e a separação de epsilon. Quando eu faço isso, eu trunquei a série Taylor nos dois primeiros modos do oscilador harmônico. E isso a gente pode visualizar como uma rotação e calcular a magnitude de um vetor na esfera de Bloch. Quando eu fiz então eu fiz isso e a medida que eu encontrei que satisfaz o meu sistema é uma medida que é uma rotação dos dois primeiros modos do oscilador harmônico. Aí eu fui lá e calculei a informação de Fisher, né, para essa medida que eu obtive com o meu sistema. E eu vi que só medindo
os modos 0 e 1 do oscilador harmônico, eu tenho quase a informação de Fischer equivalente à quântica, com 90% de probabilidade. Então, isso está dizendo que, se eu quero saber a separação entre as duas fontes de luz, eu posso simplesmente medir os dois primeiros modos do oscilador harmônico, e isso vai me dar quase toda a informação possível disponível sobre a separação das fontes de luz. Vou saber quase exatamente a separação das fontes de luz. E essa aqui é a cara da minha medida. Θ aqui, nesse caso, é o desalinhamento, né? E eu vou falar agora sobre a função que isso tem no sistema. Aqui é como é a cara, né, da medida. Qual a distribuição dela com o desalinhamento. A gente vê que não muda tanto se você tem tá um pouquinho fora um pouquinho desalinhado. Aqui eu estou comparando a medida que eu encontrei, rotate, com bspade, que é a medida que o Tsang tinha encontrado. Né? Então, a gente nota aqui que o rotate é simplesmente uma operação unitária nos dois primeiros modos do oscilador harmônico. O problema dessa medida é que eu tenho que saber exatamente o desalinhamento do meu sistema. Então, acaba que estou chegando ao mesmo problema, né? Mais ou menos. Um pouco... Eu tenho essa vantagem que só os dois primeiros modos são suficientes, mas eu ainda tenho o problema do desalinhamento, que eu tenho que saber exatamente de quanto está desalinhado. Então, mas a gente vê aqui que a informação de Fischer para o rotate está sempre perto de 1, enquanto o bspade, se você está um pouquinho fora, se você está um pouquinho desalinhado, ele já vai para 0 diretamente. Então, aqui tem um pouco como implementar esse rotate, né? Então, a gente vê aqui a probabilidade do modo 0 em função do desalinhamento. A gente vê que quando a separação é menor, você só maximizar a probabilidade no modo 0, você já consegue implementar o rotate. Então, basicamente, você tem que... Se você pudesse variar essa fase, θ, se você pudesse ter controle da fase que você implementa no seu feixe de luz e variar o θ até ele maximizar a probabilidade no modo 0, você já implementou o rotate. Bom, esses foram os principais resultados, né, dessa primeira parte. Agora eu vou falar um pouco sobre a segunda parte. Foi um pouco mais chato do que eu pensava, mas... bom, porque também eu posso ter a opinião de vocês, né, no trabalho que eu estou fazendo agora. Se tem alguma dúvida da primeira parte, quer fazer alguma pergunta? Bom, vou seguir então. A segunda parte é sobre discriminação. Como testar as duas hipóteses. Você quer saber se você tem uma fonte de luz, né, com o dobro da intensidade, ou duas fontes de luz com a metade da intensidade. Muito próximas. Esse é o problema. São duas fontes de luz muito próximas, ou uma. A única, vamos dizer, a única condição necessária que eu tenho para solucionar esse problema é que quando eu vou testar as duas hipóteses, elas têm que estar alinhadas com o mesmo centro. Senão virou um problema muito complicado.
Então, eu tenho que saber se tem uma ou duas fontes de luz, mas tem que estar exatamente nesse centro. Aqui. Tem que estar exatamente no centro das duas, por exemplo, e no centro de uma. Então, eu vou explicar um pouco como se testa essas duas hipóteses. Você testa as duas hipóteses calculando a probabilidade que eu tenho de fazer um erro. E como é que eu faço? Qual é a probabilidade de eu fazer um erro? É assim, eu quero saber se tem uma ou duas. Se eu falar que tem duas e era uma, eu errei. Ou se eu falar que era uma e eram duas, é a minha probabilidade de erro. Então, eu tenho que tomar uma decisão se eram duas, baseado em uma única medida. E a forma de eu fazer isso é assim: a probabilidade de erro total vai ser a probabilidade, por exemplo, se for uma probabilidade quântica, né, eu traço da minha medida com a minha matriz de densidade. Por exemplo, eu fiz uma medida correspondente a ter duas fontes de luz, só que era uma, então errei. Então, o primeiro caso, eu tinha uma fonte de luz e eu falei que eram duas. E a segunda probabilidade aqui significa eu medi como se fosse uma, mas eram... não, ao contrário, desculpa. Aqui eu medi como se fossem duas, era uma, e aqui eu medi como se fosse uma, e eram duas. E tem uma medida que é a medida de Hellstrom, que o Hellstrom derivou há muito tempo, e não é muito complicado de mostrar, também tem umas contas aí. Vou mostrar no final. Ele fala que a mínima probabilidade de erro é se a diferença das duas matrizes de densidade. Ter ρ2 menos ρ1. Então, o que eu fiz foi calcular a medida de Hellstrom para o meu sistema, se fosse uma ou duas fontes de luz, usando o meu modelo Kevit e tudo isso. Então, eu usei tudo que eu mostrei anteriormente, mas considerando que eu estou desalinhada, a única condição, né, é que eu estou desalinhada com esse centro. As duas hipóteses têm que estar com o mesmo centro. E eu cheguei que a minha medida de Hellstrom é exatamente o rotate. Então, o que eu fiz foi comparar o rotate com B-space e é uma coisa que outras pessoas também... outras pessoas tinham calculado a medida de B-space para no regime assintótico de você ter muitos fótons. E eu comparei com a minha medida rotate. E o resultado foi bastante bom. Eu não botei aqui porque eu teria que explicar muito mais coisa para explicar como é que é a probabilidade de erro no regime assintótico. Então, eu queria dar assim, uma ideia dessa parte que a gente fez. Então, vocês veem que, no final, todo o problema desse B-Space, rotate, todas as medidas que foram desenvolvidas é que você está estimando dois parâmetros, mas você tem que saber um deles, né? Tem que saber onde está o centro. Não tem como fugir disso. E esse é o problema de qualquer método desenvolvido. Por mais que você consiga estimar esse centro, fazendo outro tipo de detecção, combinar métodos de observar isso diretamente e descobrir onde está o centroide, você não consegue escapar disso. Então, vou falar agora sobre o trabalho que a gente está fazendo agora.
que está relacionada com um experimento que foi feito no ano passado. Esse experimento, o que ele fez? Ele fez a simulação das duas fontes de luz em um único fóton. Então, ele simulou em um único fóton a distribuição total das duas fontes de luz. E ele pegou duas cópias desse fóton e interferiu em um beam splitter. Aí ele verificou que só com Vocês sabem o que é bunching coincidência? Ou melhor, eu explicar também. Pode explicar. Assim, tem alguns alunos aqui, então você pode explicar. Então, bunching é quando vários fótons vão para o mesmo detector. Então, nesse caso, são só dois fótons, né? Então, os dois fótons vão ir para só um detector, esse ou esse. E coincidência é quando cada fóton vai para um detector diferente. Então, basicamente, olhando o bunching e a coincidência, nesse paper experimental, eles conseguiram a informação sobre a separação das duas fontes de luz. E sabendo exatamente a posição do fóton em cada detector, eles tinham a informação sobre o centroide. Então, a gente ficou muito encucado, né? Por que isso funciona? Porque ninguém tinha explicado isso antes, não tinha... Foi muito de intuição que eles fizeram isso. Então, a gente analisou esse problema usando teoria de grupos e a gente viu que a operação do beam splitter basicamente está fazendo um teste de swap, onde os dois estados do input são iguais. O que é o teste de swap nesse caso? Ele basicamente vai verificar se meus estados iniciais eles são iguais ou se eles são diferentes. Se fossem diferentes, ele ia trocar um estado pelo outro. Por isso se chama swap. Mas, nesse caso, ele só vai estar testando o overlap desses dois estados iniciais. Então, basicamente, o bunching em coincidência, depois de fazer esse teste swap, ele está testando o overlap do estado de input. E ainda mais, isso é uma medida do momento angular total das partículas iniciais juntas. Então, o que a gente fez foi analisar isso para muitas partículas. O que acontece agora se a gente tiver muitas cópias e a gente quer calcular o momento angular total? Ou seja, se a gente tem muitos fótons com a distribuição total das duas partículas, se a gente consegue determinar a separação medindo o momento angular orbital, o momento angular total, desculpa. Então, a gente formulou um problema em que a gente não quer saber do centroide. A gente vai estimar só a separação e a intensidade das fontes de luz. E essa é a minha função de onda, que é raiz de Q é a raiz da intensidade. Eu escrevi a minha função de onda como a raiz de Q vezes a intensidade de uma partícula, como eu estou botando a minha referência exatamente aqui, esse é meu zero. E a segunda fonte de luz é 1 menos a raiz de 1 menos Q, né? Vezes a primeira parte é o overlap dessa segunda gaussiana com a primeira, vai estar no modo zero, e eu digo que todo o resto vão estar nos modos ortogonais do oscilador harmônico. Isso não é fazer nenhuma aproximação, desculpa. Nenhuma aproximação, é só falar que só reescrever essas duas funções de onda, né, em função do modo zero e todos os outros modos do oscilador harmônico. Aqui seria uma soma infinita.
Então, assim, a minha função de onda. E teve um trabalho que ele mostra como escrever essa matriz de densidade de N partículas na base do momento angular. Então, ele mostra, por exemplo, se eu tenho N cópias dessa matriz de densidade, eu posso separar como a probabilidade de medir o momento angular total e o momento angular e o J e o N. Isso está mostrado nesse paper. Então, foi isso que a gente fez com o nosso estado. E a gente olhou o que acontece quando você faz isso para N partículas. A gente ainda está analisando os resultados e calculando resulta que calcular a informação quântica de Fischer para esse estado é uma coisa bem complicada e um problema que muita gente vem tentando resolver durante muitos anos. E é o que a gente está analisando agora, comparando o fato de fazer o teste swap e medir o momento angular quando você tem N partículas com a quantidade máxima possível de informação que você pode obter no seu sistema, que é a informação quântica de Fischer. Então, a solução exata desse problema foi resolvida só esse ano, e é o que a gente está reproduzindo agora. Bom, vamos então agradecer aí, abrir os microfones e obrigado, Jéssica. Deixa eu abrir aqui para poder olhar. Então, quem tiver algum comentário ou pergunta aí, pode ou levantar a mãozinha aqui nessa listinha de participantes, ou direto aqui no visual. Enquanto aí, talvez o pessoal pensa, deixa eu não fazer uma pergunta muito simples. Quer dizer, eu não sou exatamente dessa área, então tem várias coisas que eu não entendo, mas, quer dizer, o critério de Rayleigh, ele diz que tem uma resolução lá, né, que você só pode resolver, por exemplo, 2 estrelas se tiver uma separação tal que o máximo de uma está no mínimo da outra, ou talvez a partir daí, né? Uhum. E você está dizendo que você pode fazer uma resolução bem melhor do que isso, né? Isso. Quão melhor pode ser feito? Quer dizer, quanto que você pode ir além do critério da resolução baseada no critério de Rayleigh? Você pode... Quanto que você pode fazer na prática? O critério de Rayleigh fala que é impossível você saber a posição de cada uma se a separação entre elas for menor do que essa distância, né? Então, o que a gente está falando é que o que diz essa figura aqui é justamente que aqui FEE igual a 1/4, é que você tem toda a informação possível da separação. Então, a informação quântica de Fischer diz que você consegue determinar exatamente a separação entre as fontes de luz, mesmo quando elas estão uma em cima da outra, por exemplo. Então, o que esse gráfico aqui está dizendo, talvez eu devia deixar isso mais claro, é que a QFI, essa linha tracejada, está dizendo que a informação disponível é máxima, ou seja, esse é o máximo de informação possível que você pode ter sobre a separação, que é o valor exato. Mas qual o limite? Não sei se a minha pergunta não faz sentido, mas qual o limite? Você falou que pode ser totalmente próximas, não tem um limite a partir do qual você não... Não, se você tiver... Isso está falando... Deixa eu pegar uma figura. Então, se você colocar uma fibra ótica exatamente no meio, você consegue saber o valor exato dessa distância. É isso que está te dizendo. Mas, inclusive,
para essas fontes, aí está falando, inclusive para fontes completamente incoerentes? Se você Isso funciona só para fontes incoerentes. Se elas tiverem alguma correlação, então isso vai diminuir a informação dessa resolução. máxima possível. Então, o seu poder de resolução está ligado, de alguma maneira, com a sua coerência das fontes. Elas têm que ser incoerentes. Tá. Desculpa, o Paulo tem uma pergunta, mas eu só interrompi porque tinha a ver com a pergunta que a Farina tinha acabado de falar. Só por isso. Obrigado, Jéssica. Eu vou passar, então, para o Paulo Américo. Paulo, por favor. Estão me ouvindo? Uhum. Sim. Gostei muito do seminário, Jéssica. Obrigado. Legal saber que você está aí fazendo doutorado em Barcelona. Muito bacana. E bem interessante aí esse teu assunto, né? Eu fiquei com algumas dúvidas, assim, também, como Farina, né? Eu não sou exatamente um especialista, eu só sei um pouco desse problema de, quer dizer, ensinar as coisas assim, bem elementares, né? E quando a gente fala no limite, esse critério, né, de Rayleigh, tem duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, que para mim essa questão do Rayleigh era mais aquela segunda parte, né, do teu seminário, a questão daquelas duas hipóteses, né? Duas estrelas no céu muito próximas, e você quer saber que o teu aparelho de medida pode ser o olho nu, né, ou pode ser um telescópio, seria capaz de dizer se tem duas estrelas ali ou se é uma estrela só, né? Se você consegue resolver, né? Uhum. São duas estrelas, né? E uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, quer dizer, se a questão é o limite de difração, né? A curva de difração é aquela função Bessel, né? J1 sobre o argumento, né? Cauda muito mais larga do que essa função gaussiana. Eu acho que, se eu entendi bem, você supõe, né, que tem o teu spot, né? Você supõe que o teu spot é uma função gaussiana, né? Mas a gaussiana, como ela tem uma cauda muito estreita, aí é justo você comparar com um problema físico real da difração mesmo, que tem uma cauda muito mais larga, que se a cauda é mais larga, eu imagino que seja mais difícil testar essas duas hipóteses, né? E essa questão de saber, eu não entendo muito também qual é essa questão de determinar essa distância D, se isso é um problema realmente importante. Eu entendo que testar essas duas hipóteses, saber se você está com um ou dois objetos, né, é muito importante. E é menos claro para mim a motivação de por que eu preciso de um método diferente para, uma vez sabendo que são dois objetos, são duas fontes, né, independentes, né? Saber essa separação é importante. Por exemplo, você tem sistemas biológicos e você quer saber o movimento deles, como eles se relacionam entre si. Então, nesse caso, é importante saber essa separação. E também, se você... não sei, é uma motivação menos forte, talvez, que seria se você tem lá seu telescópio, né? Você quer saber a distância entre as duas estrelas que você está detectando. Quer saber essa separação. Sobre a cauda da gaussiana que você estava falando, não sei se entendi muito bem a sua pergunta. Não, é porque se você está observando uma fonte pontual, né, e um telescópio, né, você vai ter um spot. Se o spot é limitado pela difração, você vai ter um spot definido pela difração, né, que é aquele problema da difração de Airy, né, que é esse spot dá uma Bessel, né, a função de Bessel pelo argumento, né, que às vezes é chamada de Gink, né, por esse pessoal aí que em analogia com o sinc, né? O sinc é o seno cardinal que você tem, então você tem uma fenda, né, retangular e tal. Uma coisa circular, né, que seria a abertura, né, do teu sistema óptico circular. E a função de
Bessel, ela tem uma cauda que eu acho que é muito mais suave, né? Vai cair a zero muito mais lentamente. Para uma dada maneira de tentar definir largura, digamos que eu pegue uma gaussiana que tem um sigma, né, da gaussiana, tal que eu consiga reproduzir a função Gink, né, que é a figura de difração com a leitura circular, tem a mesma largura numa dada ponto. Mas, a partir dali, a cauda da Gink vai ser muito mais espalhado, né? Então, você vai ter mais luz, o que dificulta, eu acho, você responder essa questão das duas hipóteses, né, que você... Eu acho que a questão seria que você está justamente nesse regime em que você poderia... em que elas estão muito próximas, né? E você está olhando justamente como elas se parecem uma gaussiana. Isso, para mim, como eu entendo o problema. E outra... É um pouco importante, de alguma forma. Porque você está justamente olhando nessa parte que elas são... É uma figura do Gink, né? Que tem esse... que não é, a gaussiana não tem esses máximozinhos locais, que são menores, né? O que você desenhou aí é uma coisa mais parecida com essa função Gink, né? Essa, né? Essa é a figura de difração. O Zela ia falar uma coisa aí, estou interessado aí também, ouvir o comentário aí. Não, era só... minha dúvida só era se essa função... Porque ela está tratando de fontes incoerentes. Essa Gink, ela é a curva também de uma fonte incoerente? Eu não sei. Eu acho que, se você tem uma estrela muito distante, a figura que você observa é uma Gink, sim. Para qualquer fonte. Uma coisa que talvez a estrela, quer dizer, na verdade, a estrela é uma fonte incoerente, né? Mas se você tiver como aqui a gente só observa uma seçãozinha da frente de onda emitida, não é? Será que não é, pelo menos espacialmente coerente, transversalmente coerente, não, que a gente vê? Eu não sei. Eu não sei. Eu também não tenho certeza, mas... Se eu pego uma fonte incoerente, né, pontual, a frente de onda emitida por ela, esse troço incha, né, fica gigantesco, e depois eu vou lá e olho, né, porque o que acontece? A área de coerência, ela vai escalando com R quadrado, né, à medida que você vai se afastando da fonte. Exato. Você está falando de coerência transversa, né? Não é transversa. De coerência longitudinal, né? Mas é o que interessa aqui, não é? Se pontual, aí é coerente, por definição, então. Quer dizer, que você não tem uma fonte extensa. E eu acho que a estrela distante tem coerência transversa, assim, exatamente por esse argumento seu, que é como se fosse uma fonte pontual, né? Então, pois é. E aí, o que acontece? Eu acho que o resultado dela aí, a princípio, está pressupondo fonte incoerente, não é? Incoerente, aí tem que ser incoerente e transversal também, né? Tem que ser... Bom, é o que eu entendo, né? O que você está entendendo? Aí teria que entender melhor onde é que entra a hipótese de incoerência aí, né? Até mesmo porque... uma coisa importante que talvez eu deveria ter... Mas quando você falou... estressado mais... Eu tinha entendido que eram duas fontes sem relação de fase entre elas, né? Para você poder... exatamente. E não somar as amplitudes, né? Exatamente. E ou seja, isso tudo é muito teórico, né? Essa solução. E uma coisa importante que é a principal coisa que você assume inicialmente é que cada fóton tem essa distribuição total, né?
Então, você está assumindo que você tem muitos fótons e que cada um deles tem toda essa distribuição incoerente. Por isso que a gente estava tentando ver o que acontece para muitas partículas, como é que essa coisa escala. E parece que para fótons isso não escala muito bem, né? Porque seria a solução, por exemplo, para aquele experimento, eles pegaram cada fóton com a distribuição total, simulando a distribuição total. Se você tem N fótons, você teria que ter N beam splitters combinando os fótons 2 a 2. Isso não escalaria muito bem. O Lucas tem uma pergunta. Opa, eu tenho uma pergunta. Eu não peguei se chegaram a comentar, se você falou disso, se perguntaram isso, mas essa coisa que você falou, você supôs que essas duas fontes têm uma... a forma delas que você supôs que é gaussiana são iguais, né? O que acontece se eu tiver uma gaussiana, uma menor que a outra, ou menos larga, mais estreita? Muda muito? Fica mais complicado? Sim, fica bem mais complicado. Isso tem a ver com o problema que a gente está solucionando agora. O problema que a gente está atacando agora. Né? Esse aqui. Então, se elas tiverem intensidade diferente, já muda muita coisa. A gente ainda assumiu que elas têm a mesma variância, né? Mas com intensidades diferentes. Entendi. E já muda, só delas terem intensidade diferente já fica bem diferente. Beleza, obrigado. Ô, Jéssica, você pode voltar lá na definição da informação quântica de Fischer? O que era esse L-θ mesmo? Esse L está relacionado com a medida. Ele é uma função da derivada da matriz densidade e dos autoestados da matriz densidade. Eu tenho aqui a... Mas que função é essa da matriz densidade? É uma L-θ de... I são os autoestados da matriz densidade e o ponto é a derivada da matriz densidade. Então é esse operador aí. Tá bom, entendi. E uma coisa que acontece nesse problema é que a matriz densidade não é full rank, ou seja, tem alto valor e zero. A matriz densidade pode ter alto valor e zero. Então tem que considerar pode também ter, os autoestados. não necessariamente. Nesse caso tem, para esse problema. Então tem que considerar também os autoestados correspondentes ao alto valor zero. E o rho ponto aí, o ponto é derivação em relação a θ, né? Né? Então não é tempo, é θ, é o parâmetro. É o parâmetro que você quer estimar. Que você quer estimar. Olha só, uma dificuldade que eu tenho em geral, com os seminários de metrologia quântica e clássica, é o seguinte: eu acho que era importante ter assim, 1 ou 2 slides, meio que tutoriais, em que você mostrasse em que algum caso extremo essas quantidades de informação clássica e quântica de Fischer, elas assumem valores assim bem sugestivos, né? Como é que eu anteciparia? Suponha que, por exemplo, eu tenho um aparelho de medida, a princípio clássico, não é? Em que, olha. Não, beleza, tá bom. Então aí eu vejo, isso aí é como a gente calcula, não é?
É como a gente sim, mas calcula. esse gráfico ele mostra como elas se relacionam, né? O verde seria a pior medida clássica e o azul é a medida quântica, né? Não, Eu pois tenho é. que... Não, isso aí é a comparação da medida clássica com a medida quântica, não é isso? Eu fico pensando, eu já tenho dúvida só na medida clássica mesmo. Não. Qual é a dúvida? Só na medida clássica mesmo, ela é a definição da informação, a clássica de Fischer, né? Primeiro a gente tem que entender a clássica, para depois entender a versão quântica, não é? Então, é assim, digamos assim, como é que eu posso criar uma intuição de que essa quantidade aí, a integral de dx sobre pθ vezes o quadrado da derivada de p com relação a θ, né? Como é que eu posso visualizar que essa quantidade ela está me dando, ela representa algum tipo de figura de mérito com relação ao meu processo de medida? Tipo assim, o meu processo de medida é muito bom se o F clássico de Fischer for muito alto, é isso? Eu tenho um processo de medida muito bom. Se a formação clássica for muito boa, né? A sua variância vai ser muito pequena, então o estimador que você construir vai ser muito bom. Esse é o Cramer bound. A sua variância vai ser muito pequena quando tiver muita informação sobre o seu parâmetro. E a informação clássica, você pode entender assim... Está aí no limite de Cramer-Hall. O número de repetições da medida. O número de repetições da medida. Não, mas aí significa... Quer dizer, você sempre pode ter uma... Na verdade, o limite de Cramer-Hall ele te diz o seguinte, olha, se a tua informação for ruim, for pequena, você vai ter que fazer muita medida, muita repetição, muita repetição, muita repetição, muita repetição. Agora, se a informação for grande, então, com pouca repetição, você já tem um sigma, você já pode ter um sigma muito pequeno. Não é? Mas se a informação for muito pequena, mesmo se você fizer muitas repetições, né? Se F for 0,1 e eu fizer 1000 repetições, eu já vou ter um sigma que é de 1%. Né? O limite inferior dele é 1%. Né? Então, a princípio, o que isso aí diz é o seguinte, você pode compensar uma informação de Fischer ruim, ou seja, pequena, com um número grande de repetições. Mas mesmo nesse caso daí, por exemplo, sei lá, imagina, e contextualizar isso num problema assim... Posso te contextualizar, por exemplo, você quer saber a posição do seu espelho, né? Então, você joga um laser no espelho e mede a quantidade de luz que sai do espelho. E você mede a posição no detector do seu laser. Você vai variando o espelho e vai medindo a posição no seu detector. Você vê a variação da sua probabilidade, da sua intensidade, né? Com o ângulo que você mexe no seu detector. Então, nesse caso, pois é. Agora, aí também tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque já tem um abusozinho aí, que é o de usar a intensidade de um laser como distribuição de probabilidade. Aí a pergunta é, isso é quântico ou isso é clássico? Não é porque dizer que a distribuição quer dizer, às vezes existe um certo abuso em se chegar e falar assim, não, olha, eu tenho um laser que o perfil dele é gaussiano. Então, na verdade, significa que a intensidade dele tem uma distribuição gaussiana. Tranquilo. Aí você chega e dá mais um salto, um passo lógico, quero dizer o seguinte, isso, na verdade, é uma chuva de fótons
distribuídos espacialmente, aleatoriamente, com uma distribuição de probabilidade que é a intensidade do laser. Bom, Sim, mas fora esse problema, só para explicar a informação clássica, né? Explicar essa equação aqui, o que seria na prática, se você quer, se o seu parâmetro é a posição e a probabilidade que você obtém é a intensidade. Se eu for ver um laser daí a que você tem posição muitos fótons, ficar encarado classicamente e a distribuição de intensidade como a distribuição de probabilidade clássica para a posição do fóton. Só para dar um exemplo, assim, para ter uma noção de quantidade, isso seria como varia a intensidade com a posição, e essa distribuição de probabilidade seria a intensidade, nesse caso. Isso no clássico, né? No quântico, já a medida... Primeiro, a gente assumiu que a medida era uma coisa abstrata, depois, por sorte, a gente chegou lá que a medida era detectar o modo zero do oscilador harmônico, então seria uma fibra ótica, mas... Primeiramente, uma fibra monomódica. Agora, é fácil entender como é que a expressão clássica para a informação de Fischer, ela de alguma forma corresponde em algum sentido ou algum limite à expressão quântica? Não é muito fácil entender. Esse paper é bem complicado. E ele usa uma matemática bem complicada. Do Brownstein do Caves. Não é uma coisa muito simples, não. Jéssica, mas eles mostram isso? Quer dizer, mesmo sendo complicado, a clássica é o limite da quântica? Eles mostram. Tá demonstrado no meu paper. Entendi. E o que é um F bom, para dizer que tem muita informação ou não? Qual o número que é ser bom ou não? É bom se ele for constante quando o seu parâmetro está perto de zero, né? Porque isso quer dizer que a sua informação não varia muito. Nesse caso, perto de zero, porque eu estava olhando a separação, né? Uhum. Se a separação é muito pequena, se esse F ser constante, é ótimo. Se o F está descendo, é que você já está perdendo informação. Entendi. Ô, Lucas, você tem uma pergunta? Eu acho que o Lucas esqueceu de baixar a mão. Ou tem outra pergunta? Fui eu que esqueci de abaixar, foi mal. Tá. Não, mas agora tem que fazer outra pergunta, cara. Não tem jeito. Paulo e Zela e mais alguém quer fazer mais alguma pergunta ou comentário? Eu vou só mais um comentário que eu acho que é o seguinte, eu acho que era interessante ainda para ganhar um pouquinho mais de insight lá na informação clássica mesmo, porque tudo bem, o que acontece é o seguinte, né? Tem esses fatos iniciais aí. Você tem a informação clássica de Fischer, era isso, plá. A quântica é isso, plá. Aí, se esse troço é alto, então você está bem, vai conseguir estimar. Aí depois, beleza, aí vira praticamente um exercício aí de mecânica quântica, bota estados que são superposição e etc. Pluga lá, faz interpretação. Mas ainda assim, eu acho que, sei lá, por exemplo, o que acontece com aquela informação clássica de Fischer se a P, por exemplo, tender para uma delta, não é? O caso óptimo de uma distribuição de probabilidade, né? Digamos assim, acho que o aparato, digamos assim, o aparato de medida, ele seria muito poderoso se para algum θ essa probabilidade fosse para uma delta, não é verdade? Concorda?
Uhum. Mas aí isso vai depender, vai depender do seu parâmetro também, né? Então você teria que ter uma precisão muito grande também na sua probabilidade. Zela, eu entendo isso assim, vê se a Jéssica concorda comigo. Você mede uma medida que dá muita informação sobre o parâmetro se esse P de θ depender muito de θ, né? Por isso é que todas essas... Mas que existe a derivada ali, né? Por isso é que tem essas derivadas. Quer dizer, ou seja, você faz uma medida. Se o resultado da medida vai depender muito do valor desse parâmetro que você quer estimar, que você quer conhecer, então ótimo. Então, essa tua medida vai trazer informação sobre... Não é nem o resultado, né? A distribuição é que tem que depender, né? Bom, uma coisa equivalente à outra, né? Sei lá. Esse P de θ de x, pelo que eu entendi, né, te dá a distribuição de resultados dos dados que você está medindo, né? Ou seja, todos os dados têm essa distribuição, todos eles. Que depende do parâmetro de certa forma. Eu vou fazer umas continhas, eu vou botar uma gaussiana aí nessa Pθ aí. Bota uma gaussiana. Na verdade, você pode pensar numa coisa. Você tem uma gaussiana cuja largura pode depender de θ e cujo centro pode depender de θ também, não é? Você pode ter uma gaussiana, essa Pθ de x, ela pode ter um centro que depende de θ ou uma largura que depende de θ. Me parece que o caso que você menciona do espelho e a aplicação que você vai fazer mais aí, né, é o centro que depende de θ. Não é? Então, mas qual é o parâmetro que você quer estimar no seu exemplo? No fundo é o seguinte: você tem um espelho e a posição do espelho. Um laser incidente que tem uma direção incidente fixa, não é? Aí o espelho reflete o laser e você observa no anteparo. Então, a tal distribuição é a distribuição de intensidade no anteparo. E, de fato, quando você mexe um pouco o espelho, essa distribuição ela anda. A largura não muda. A largura não muda. Mas a distribuição ela desloca lateralmente. Então, é como se você tivesse uma gaussiana com uma largura fixa, mas cujo centro, né, é x menos x0 ao quadrado, só que esse x0 é uma função do θ do espelho. Então, o parâmetro da distribuição que depende de θ, que é indexado por θ, é o centro da gaussiana. Tem razão. Podia ser o contrário. Por exemplo, a outra possibilidade seria você fazer o seguinte: você tem um laser e você joga numa lente, não é? Aí, e você observa o feixe transmitido pela lente num anteparo fixo. O que você vai ver lá no anteparo é uma gaussiana. A posição da gaussiana está fixa, mas a largura da gaussiana vai depender de deslocamentos longitudinais da lente, não é? Exatamente. Esse experimento foi feito também. Super resolução para diferentes pontos focais, quando eles estão diferentes distâncias. Então, na verdade, entendi, tá bom. Entendi. Acho que agora sim, estou entendendo melhor isso daí. Aí você tem um ganho informacional aí, fazendo superposições. No fundo, pelo que eu vi lá, a sua superposição é um gaussiano com um Hermite gaussiano, não é? Exatamente. É a gaussiana com o Hermite gaussiano. É uma unitária, né? Uma transformação unitária e se fosse uma rotação. Combinando esses dois modos. Tem uns modos... Você já viu alguma coisa, um equivalente para rotação? Tem uns modos chamados modos de Mathieu, feixes de Mathieu.
Paulo já ouviu falar disso, ô Paulo? Não, não. Peraí, eu estou sem som? Estão me ouvindo? Não, estou ouvindo. Estamos ouvindo, estamos ouvindo. ouvindo. Não. Eu já ouvi falar, mas não me lembro o que é, não. Bom, eu lembro que é o seguinte, é um tipo de feixe, assim como um feixe gaussiano, ele obedece a uma relação de incerteza mínima, posição transversa, momento transverso. Esse feixe de Mathieu seria uma espécie de equivalente angular. Então, ele tem uma relação de incerteza mínima entre orientação angular e momento angular. E é um feixe que, assim, a distribuição transversal dele acaba sendo uma distribuição que ela é concentrada num determinado ângulo azimutal, né? E aí acho que seria bacana tentar fazer uma coisa dessa, Jéssica, para fazer o equivalente de rotação. Entendeu? Eu tenho, por exemplo, você tem um prisma de Dove, né? É um bicho que roda a imagem, não é? Roda a imagem. Você tem lá a foto do sujeito, você passa Inverte, o prisma né? de 12. O prisma de Dove inverte, não é? Se você quiser fazer a rotação, você bota 2 em sequência com um ângulo relativo, né? Isso é uma coisa bacaninha. Você faz essa operação de paridade transversal, se você faz ela em sequência, né? Uma paridade segundo um plano e uma segunda paridade segundo um plano rodado, o produto é uma matriz de rotação. Então, você pode fazer efetivamente uma rotação com 2 prismas de Dove, um você mantém parado e o outro você gira. Isso é uma rotação mesmo. Aí você vê a foto do sujeito girando ali, você bota um feixe, aí você quer fazer uma medida angular, faz o contrário. Transpõe isso daí para ângulo. Esse experimento eu acho que ainda não fizeram. Não, essa não. Ô Zela, você chegou atrasado num dos experimentos, mas acabou de dar a ideia para um novo que não fizeram, né? Agora tem que correr aí. Pessoal, Beleza. mais algum comentário? Zela, Paulo, outra pessoa aí que quiser levantar a mãozinha ali? Jéssica, se quiser fazer algum comentário também, final, enfim. Se não, pediria, então, para todos abrirem aí novamente os microfones e a gente agradecesse mais uma vez a Jéssica, ok? Bom, Larissa, bola é com você agora. Eu vou parar a Bom gravação. vocês, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Pô, a gente que agradece, cara. Foi muito bacana, cara, você voltar aqui Quer dizer, voltar, você está em Barcelona, mas apresentar aqui para vários velhos conhecidos aqui. E muito legal, uma coisa... Muitas informações novas aí para mim e tal, acho que para muita gente, mas, puxa, foi muito, muito, muito bacana e provocador também. Eu vou parar a gravação e a gente fica conversando, tá? Tá bom.